edificar a vida de muita gente até fora do país. Então vamos ler o que diz essa palavra em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que ele vive. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Rei dos Reis, Jesus. Estamos aqui na comunidade Vila Nova de Portão, na igreja Salvos pela Graça de Deus. Pastor Silva, esse homem de Deus que o mesmo Senhor me apresentou. Glória a Deus. E assim, para mim, irmãos, eu logo que cheguei aqui, senti poderosamente a presença do Senhor. Aleluia! Vi essa menina Juliana louvando ao Senhor. Amém. Essa menina, anotem aí, essa menina será uma menina que vai crescer muito na presença do Senhor. Porque não é porque ela canta bem, é só uma criança, né? Mas é porque ela é uma adoradora. Meu Deus! E todo tipo de gente procura a Deus, mas só tem um tipo de pessoa que Deus procura: aqueles que o adoram em espírito e verdade. Assim, sabe, fiquei muito feliz de estar aqui, né? Uma noite de sábado, um sábado aparentemente como outro qualquer, mas não é, porque todos os dias são inéditos para Deus. Ele faz, pastor, dias inéditos. Um dia não é igual ao outro jamais, porque Ele é Deus. Irmãos, nós vamos... Meu nome é Paulo Farias. Glória a Deus. Pelas misericórdias do Senhor, eu ainda não sou pastor, né? Sou evangelista. Mas o que eu quero mesmo é servir a esse Deus. Glória a Deus. E eu vejo aqui como Deus opera na simplicidade, como Deus ama as coisas simples. Que de que adianta tantas igrejas suntuosas, ricas, e não tem o Espírito Santo. E o que nós vemos aqui, pastor, é a presença verdadeira do Senhor neste lugar, Assim seja, em nome de Jesus. né? Vamos pegar nossas Bíblias, porque a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, viu, irmãos? O tema desta noite está sendo filmado, né? Essa palavra que será postada no YouTube, nas redes sociais, para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? Porque, como a palavra disse aqui em Isaías, ela não volta vazia, a palavra do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho de um tema que o tema é o seguinte: ele faz uma pergunta: nós amamos ao Senhor? Pois é, olha o que a palavra diz, né? No livro de João, capítulo 14, versículos 23 e 24. Por favor, abram. João 14, 23 e 24. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, não precisa ninguém responder, né? Vou fazer a pergunta, cada um responda a si mesmo. Amamos ao Senhor? Ou seja, quem não ama ao Senhor, pastor Silva, não obedece a sua palavra. É a Bíblia que está dizendo, né? E aí, 1 Coríntios 16, 22, diz o seguinte:
Se alguém não ama ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Que palavra dura, pastor. Que palavra dura. Anátema, queridos, significa maldito. Ou seja, quem não ama ao Senhor Jesus é maldito. Ponto final. Né? E muitas vezes respondemos, né, que amamos ao Senhor, mas não obedecemos. E aí vamos para a primeira palavra que diz: aquele que me ama obedece. Então somos malditos se assim fizermos. Eita Deus, viu? Ficou estreito, né? Se zanga comigo não. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo, são as palavras do Senhor. Algumas pessoas dizem ser de Cristo, mas vivem conforme suas próprias vontades. Eu não estou aqui falando dos que não conhecem a palavra, absolutamente. Eu nem falo desses, porque alguns até deixam de se converter por causa dos maus testemunhos de nós cristãos. Damos maus testemunhos e acabamos impedindo com as nossas atitudes, criando bloqueio na vida das pessoas, e as pessoas não querem Cristo. E isso, você que está me assistindo aí agora, vai ser cobrado de cada um de nós, né? Porque os que nos prostraram aos pés de Cristo, e mesmo assim pensam amá-lo, deixo algumas perguntas aqui nessa noite. Aqueles que ainda não disseram sim para Jesus, aqueles que ainda não foram lavados literalmente no sangue do Cordeiro, que não fizeram aliança com o Senhor. Precisa ninguém responder. É uma pergunta que eu faço a mim mesmo. Vale para a minha vida primeiro, né, pastor? Porque o homem, quando vem falar da palavra, corta na carne dele primeiro. Senão ele está mentindo. Queridos, alguém pode amar quem não conhece? Não respondam. A palavra diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Além de maldito, é mentiroso. E nele não está a verdade. 1 João 2,4. Próxima pergunta. Alguém consegue amar aquele de quem não é amigo, pelo menos? Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15,14. Queridos, que essa noite seja uma noite de uma profunda reflexão na vida de todos nós, de até que ponto nós amamos realmente ao Senhor. Porque é complicado que o Espírito Santo possa nos trazer e nos remeter a pelo menos tentar amá-lo, a pelo menos tentar obedecê-lo. Porque é difícil, a nossa natureza humana, ela é muito corrompida, ela é muito imperfeita, mas pelo menos não devemos nos justificar nisso, devemos tentar obedecer ao Senhor. Tem uma expressão muito usada aí, as pessoas usam cotidianamente, escrevem em carros, algumas pessoas já falam, já saem naturalmente: Deus está no comando. Aí eu fico prestando atenção, né? Vive uma vida toda troncha, fazendo o que bem quer, o que bem entende, e diz: Deus está no comando. Isso não é verdade.
Porque Deus não é Senhor de nada se Ele não for Senhor de tudo. Não dá para dizer, Senhor, nessa parte da minha vida o Senhor entra, mas essa aqui eu vou cuidar, porque não dá. E eu estou me referindo nesse tópico àqueles que ainda não disseram sim para Jesus, aqueles que não firmaram um compromisso, uma aliança, que é a maior das alianças que um homem pode fazer, é a aliança com o Senhor. E assim, né? A Bíblia diz que o Senhor não conta o tempo da ignorância. Mas ainda assim, as pessoas que cometem uma série de atos e justificam, mas eu não sou cristão, eu não me batizei, eu não isso, eu não aquilo. Tudo bem. Realmente, em um determinado aspecto, não será eximido de culpa circunstancialmente, mas irá pagar todos os seus atos. Quer se prostre aos pés do Senhor, quer não se prostre aos pés do Senhor. E assim, por exemplo, um índio, se ele matar uma pessoa, o índio não conhece, é ignorante. Se ele matar uma pessoa, ele vai preso. Não importa se ele conhecia a lei, o Código Penal, que diz, né, que não se deve tirar a vida de alguém que será preso para arcar com aquilo. Ele vai ser preso do mesmo jeito. Verdade. Mas vamos agora voltar para nossas vidas como cristãos. Nós dizemos servir ao Senhor, alguns dizem amar o Senhor. Nós servos, né? Servos, alguns se batizaram nas águas, outros foram batizados pelo Espírito Santo, tem o dom da profecia, né? Tem o dom de cura. E, assim, essas pessoas, elas dizem que amam o Senhor e se acham muita coisa. Tem gente que se acha muita coisa por ser um instrumento de Deus. Não se esquecendo, coitado, ainda hoje pedirão tua vida. Deus usou você que está me assistindo agora aí. Você não é nada, eu não sou nada por Deus me usar ou te usar. Se você não sabia, às vezes Deus usa até o diabo, porque Ele é Deus. Então não há mérito nenhum. Você ser usado pelo Senhor não vai te salvar. Vou dizer mais, o Senhor não está nem aí para os dons que Ele mesmo nos deu. Claro, isso não nos fará grandes. Ele deu os dons para serem usados, não para serem enterrados. Mas ninguém é nada por isso. Nós somos apenas vasos. O Senhor disse que Ele colocaria os tesouros dele em vasos de barro, para que ninguém se gloriasse. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós cristãos dizemos, Deus está no controle. É um pouco diferente, né? O mundo diz, Deus está no comando. E a gente tem uma mania, até instintivamente, de dizer, não, Deus está no controle. Muitas vezes são coisas que dependem de nossas atitudes e nós não tomamos a atitude devida conforme e à luz da palavra, jogando a responsabilidade em Deus. Queridos, Deus reage. Deus reage, Deus não age. Entendam isso. Deus reage. Uma ação nossa, Deus reage. Uma pequenina ação nossa, Deus faz algo sobrenatural. Uma ação humana nossa, de dizer não aos pecados, de dizer não aos costumes. Não sei porque, desde que eu cheguei aqui, tem algumas crianças aqui, e eu tenho uma palavra para dar em cima do que nós estamos falando. Honra
teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias de vida. Cada um de vocês que tem pais que são, vou começar pelos dependentes, né? Aqueles que dependem do pai e da mãe. O homem que não honra o Senhor, que não honra os seus pais, ele não ama o Senhor. Não é verdade, pastor? Porque se a palavra do Senhor diz: honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias de vida. Então, quem não faz isso é maldito. É maldito, porque não ama o Senhor. Né? Às vezes a gente busca adequar a Bíblia para as nossas conveniências. Não existe, queridos, nenhuma parte na Bíblia que diz assim: mas veja bem, neste caso aqui, façamos assim. Deus, em uma determinada passagem na Bíblia, Deus disse a Moisés: por eu não ter por quem jurar, por não haver alguém maior que eu, juro por mim mesmo, que tudo o que eu estou falando se cumprirá. Glória a Deus. Então, fazemos o que queremos, não mudamos as nossas atitudes e dizemos que somos servos do Senhor. Queridos, a palavra servos significa aquele que serve, não é? E Jesus, nessas passagens que nós falamos nessa noite, ele fala claramente que aquele que não obedecer, ele não ama ao Senhor. Ele não ama ao Senhor. O Senhor nos ama porque o amor dele é o chamado amor ágape. É como o apóstolo Paulo diz, que o amor de Cristo nos constrange. Vocês conseguem imaginar isso, irmãos? Alguém te amar tanto que acaba te deixando constrangido, sem jeito. Assim o amor do Senhor em nossas vidas. Então, nós estamos nessa noite aqui. Muitos de vocês poderiam estar, tem crianças aqui, né? Poderiam estar brincando, poderiam estar assistindo tanta porcaria na televisão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, crianças, as crianças que estão aqui, e também para nós adultos. É muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil. Estamos reunidos, vira tipo um auditório para algumas pessoas. Faça isso, faça aquilo, faz. Mas onde estão os corações? Vocês, crianças, tomem cuidado com o que vocês assistem. Tomem muito cuidado. Mocinha, tenha reverência com o Senhor. Amém? Você é uma menina linda. Então, desculpem, irmãos, mas realmente, para mim, a palavra do Senhor é algo muito sério. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vim aqui para agradar ninguém. Vim aqui para agradar o Senhor. Amém. E assim, voltando ao assunto, o inimigo tentou tirar, mas vocês, crianças, vocês, jovens, vocês, adultos, cuidado com o que vocês assistem. O pecado começa assim, assistindo o que não deve. Está aqui agora, mas ao sair daqui vai fazer o quê? Vai assistir o quê? Glória a Deus. A sua vida, a minha vida, ela será desenhada pelos nossos atos. As consequências dos nossos atos. Certo? Então vocês que são crianças, vocês são filhos hoje, vocês serão pais. Minha mãe me dizia sempre isso, e eu não botava fé. Filho és, pai serás. Vocês serão pais. E vocês vão se lembrar exatamente desse dia. Tudo que vocês fizerem, que vai desagradar o pai de vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês vão fazer, melhor dizendo, com vocês. É Bíblia. Gálatas 6:7. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Amém. Então, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que nós busquemos agradar o Senhor. E aqui está falando uma pessoa totalmente perfeita, imperfeita, para não soar errado. Imperfeito, eu sou imperfeito.
mas eu busco ser transformado pelo poder do Evangelho. Porque para a gente vir a falar no nome de Jesus, para pegar o microfone ou chegar na rua falar do nome de Jesus para as pessoas, a gente precisa ter autoridade. A autoridade não é ter cargo, não é ser pastor. Vamos dar atenção à palavra do Senhor, por favor, vocês duas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos, aqui é um lugar da casa do Senhor. Amém? Amém. Não é para envergonhar ninguém. Mas se isso não for corrigido agora, vai ficar com um mau costume. É verdade, Deus. Né? Vai ficar com um mau costume. E vocês podem melhorar. Eu também erro. Glória a Deus, Também aleluia. erro. Eu sou chamado a atenção pelo meu pastor, pela minha pastora, eu também erro. Né? Então, a Bíblia diz que o Senhor repreende aqueles que ama. O que eu estou falando, repreendendo vocês, é para o bem de vocês. Amém? Amém. Então, nós vamos buscar viver o que o Evangelho diz. Vamos buscar ler a palavra. Vamos buscar orar. Porque são esses preceitos obrigatórios que nos conduzirá ao reino de Deus, ao trono de glória, para nos encontrarmos todos. Eu creio que todos aqui querem ir para a glória, não é verdade? Amém? Amém. Mas assim, se a Bíblia diz, pastor, que não entrarão maldizentes, beberrões, desobedientes, pessoas que porfiam, gozadores, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus, né? E de repente a gente está fazendo essas coisas. E se Jesus voltasse agora? A gente ia ficar. E muita gente, infelizmente, vai ficar, né? Então, que o Senhor possa fazer dessas palavras que eu estou aqui nessa noite, não como nada, não me acho nada, mas eu busco agradar o Senhor, não homem algum. E não é fácil, não é fácil buscar ter uma vida reta com o Senhor. Só que eu tenho 8 anos que me prostrei aos pés do Senhor. E parece que são 80 anos. Parece que eu nunca vivi um dia no mundo. Eu não tenho saudade de nada. Não tenho saudade. Eu abri mão de todas as coisas que me davam prazer, que desagradavam ao Senhor. Todas. E tenho que abrir mão de mais coisas. Porque senão, se o Senhor voltar, ou se Ele me levar, eu não vou para a glória. E o bem maior, queridos, o bem maior é a salvação. O bem maior é a salvação. O bem maior não é ter carros bons, não é ter riquezas, não é ter grandes coisas. O bem maior, a maior riqueza nossa, é poder naquele grande dia cantar o hino da vitória ao lado do Senhor. E não vamos acreditar o que muito se fala em algumas ministrações. Obrigado, lindão. Jesus te abençoe. Muito se fala por aí, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Isso não é verdade. Esse não é o Evangelho de cruz. O Evangelho de cruz diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, assim disse o Senhor Jesus. Então, não vamos ficar imaginando que porque nós vamos à igreja, porque colocamos uma Bíblia como desodorante lá no braço, ou então deixa o Salmo 91, muita gente em casa, né? Como se a santa palavra do Senhor fosse um amuleto. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra do Senhor fechada é um livro, um outro qualquer. A partir do momento que o homem e a mulher de Deus abre este livro, se debruça nele, medita em sua palavra, passa a ser o poder de cura, o poder de salvação.
Em nome de Jesus. Que a gente possa buscar amar o Senhor de verdade. Que nós possamos buscar fazer vontade do Senhor, não a nossa. Porque o fim dos tempos está aí. Nós estamos vendo a destruição. Ó, queridos, eu tenho, como eu falei, um grupo, A Palavra Não Volta Vazia. Quem tiver Facebook, procure lá esse grupo, A Palavra Não Volta Vazia, e peça para participar. Sabe, eu tenho visto, ultimamente eu tenho falado sobre isso. Tenho tido contato com muitas pessoas na África. Crianças como essas que estão aqui, como eu vi num lugar, uma casinha toda de tijolos à vista. E essas crianças adorando o Rei dos Reis. Amém. Sem microfone, sem guitarra, sem bateria, sem caixa de som. E eu imagino que dá pra ver, olhando para aquelas crianças, que muitas delas não tinham nem se alimentado aquele dia. Porque elas vivem num estado de pobreza humana. Falta tudo nesses lugares. Vemos que o Brasil, muito mais rico, existe uma desigualdade imensa. Imagine, vocês crianças que estão aqui, vocês estão tendo o privilégio de poder ter papai, ter mamãe, de chegar em casa agora, ao acabar esse culto maravilhoso e abençoado, vocês terem algo para comer antes de dormir, né? Terem uma cama confortável para deitar. Alguns têm um tablet ou celular para olhar. Aquelas crianças só têm o Senhor. E eu vejo como elas adoram o Senhor. Aquelas crianças, só a adoração delas já mostra que elas amam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque fica um exemplo pra gente. A gente tem liberdade, tem mais. Na África, em muitos lugares, os cristãos são perseguidos. Tem vídeos, eu assisti um vídeo, tem que ter natureza para assistir aquele vídeo todo. Eles chegam numa aldeia, na Costa do Marfim, senhores de idade, ali de 70, 80 anos, eles começam, porque eram cristãos, eles começam a espancar. E depois, eles jogam vários galhos secos e tocam fogo naquelas pessoas. E as pessoas não se levantam. Já viu esse vídeo, pastor? Elas morrem queimadas, sentadas ali. Como fez Jesus. Como uma ovelha muda conduzida ao matadouro. Eu não tinha pensado em falar isso, queridos. O Senhor me levou a falar isso. Vamos valorizar o que nós temos. Nós temos liberdade no Brasil de cultuar, de poder falar de Jesus no ônibus, na escola, aonde quiser. E nós não estamos conseguindo nem reverenciar o Senhor na igreja. A gente não consegue nem ter uma postura digna para o Senhor na igreja. Isso entristece o coração de Deus. Pode ter certeza disso. Então, que nós possamos... Estou finalizando essa palavra. E com certeza, eu tenho certeza que eu fui muito abençoado nessa noite em estar com vocês aqui. Você que está me assistindo em alguma parte do mundo, medite nessa palavra. João 14, 23 e 24. Amamos ao Senhor. 1 Coríntios 16, 22. Aquele que não ama ao Senhor Jesus, seja maldito. Que não sejamos malditos, querido. Vamos buscar obedecer esse Deus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado Glória a Deus. por poder estar neste lugar tão aprazível. Neste lugar tão aprazível, né? E verdadeiramente a gente sente o Espírito Santo nesse lugar. Quero pedir desculpas se eu fui um pouco duro com alguém.
não foi com a intenção de deixar ninguém envergonhado, mas de chamar atenção. É muito melhor que você seja chamado a atenção na casa do Senhor do que esteja amanhã apanhando da polícia, sendo preso, outra coisa, porque é por esse caminho que vai quem não obedece ao Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por essa noite.